Olá, prezados alunos do curso Como Preparar Sermão. Continuando a nossa aula de esboçando um sermão, nós estamos esboçando um sermão temático. E nessa altura dessa aula nós já vamos partir para a organização do nosso esboço. Vamos escrever a introdução, vamos escrever a sentença de transição, também escreveremos a conclusão e daremos o título para o nosso sermão. Então, no primeiro procedimento aqui, vamos escrever a introdução. Quando nós começamos a introdução desse sermão, que nós tiramos a ideia do livro de Filemon, então seria bacana se a gente trouxesse um contexto histórico de Filemon como parte da introdução. Deixar as pessoas, a audiência, os nossos ouvintes, bem contextualizados sobre essa carta. Então, para começar, nós falaríamos sobre quem escreveu, depois nós falaríamos para quem foi escrito e finalizaríamos dizendo o tema central desse livro. Então, se vocês perceberem, é como se formasse quase que uma frase isso aqui. Olha, o livro foi escrito por Paulo para Filemon e tem como tema central o perdão. Eu apenas dividia como se fosse uma frase e eu a dividi em 3 subdivisões. Né? Assim eu trago um contexto histórico de uma forma rápida. A introdução, como nós já vimos, não é um momento para ficar se esticando muito. Então você vai basear o seu sermão. Se você tem mais ou menos uns 40 minutos para pregar, você vai ter que fazer o contexto histórico, né? Mais ou menos uns 4 minutos, 5 minutos. Não pode se esticar muito, não. E aqui nós colocamos mais um ponto aqui, só para trazer a introdução para a sentença interrogativa. Então, coloquei esse parágrafo, né? Tanto Jesus na oração do Pai Nosso, quanto Paulo nessa carta a Filemon, deixam transparecer. Você vê que eu estou ligando o contexto histórico ao sermão que eu vou pregar, né? Que será pregado. Então, tanto Jesus na oração do Pai Nosso, quanto Paulo nessa carta a Filemon, deixa transparecer que existe um preço a ser pago pelo perdão. Diante disso, pergunto: o perdão tem preço? Essa é a minha sentença interrogativa. O perdão tem preço? Logo em seguida, eu crio uma sentença de transição. O que é a sentença de transição? É uma sentença que vai nos remeter para a primeira divisão. Ela vai fazer uma mudança suave, de modo que os nossos ouvintes percebam que a gente tem aqui uma sequência lógica. A gente está indo de um ponto a outro, mas sem interromper, né? Sem ficar precisando de dizer, agora é o meu primeiro ponto, então agora vamos ao segundo ponto, vamos ao terceiro ponto. Então, a gente vai assim com uma frase de transição, isso fica bem mais suave, mais tranquilo, fica bem mais bacana. Então, a nossa sentença de transição para aqui seria, para responder essa pergunta. Qual a pergunta? A pergunta que nós fizemos da sentença de interrogativa. E como nós percebemos, a pergunta que nós fazemos ao tema, né, e eu tirei uma delas, o perdão tem preço, como sentença interrogativa. Bom, uma vez escrita a introdução, já tenho a frase de transição também, já tenho uma frase de transição para ir para as outras divisões. Eu vou agora então escrever a conclusão. Nós vimos que existem 3 maneiras de escrever uma conclusão, podendo ser uma delas a reafirmação do tema. Eu vou usar as 3 formas. Eu vou usar as 3 formas de fazer uma conclusão para
escrever essa conclusão. Então eu vou primeiro fazer uma reafirmação do tema. Então eu coloco aqui a subdivisão para essa conclusão. Eu coloco, como vimos, eu uso uma expressão, né? Eu já disse, já expliquei sobre o que é o perdão. Então eu começo dizendo, como vimos, o perdão é. Eu digo o que é o perdão, conforme foi pregado. E dando sequência a essa ideia. E existe, sim, um preço a ser pago para ser perdoado. Se eu estou defendendo a ideia de que o perdão tem um preço, e eu disse qual é o preço do perdão, né, durante o meu desenvolvimento, então na minha conclusão eu vou reafirmar esse tema, né, trazendo aqui. E existe sim um preço a ser pago para ser perdoado, e tal. Isso também lembrando que da mesma forma que a introdução nós utilizamos em média 10% do tempo que nós temos para pregar, igualmente agimos com a conclusão. Se nós temos 40 minutos para pregar, usamos 10% na introdução e 10% desse tempo na conclusão. Ou seja, em termos de 40 minutos, nós teríamos para a conclusão também em torno de 4, 5 minutos. A gente fala 4, 5 porque pode haver uma variação, né? A gente tem aí uma margem para cima, às vezes até mesmo uma margem para baixo. Em alguns casos a gente nem gasta 10% do tempo para fazer a introdução. Às vezes a gente já vai direto quase que aos pontos. Só anuncia o tema, o título e já parte logo para as divisões. Então aqui também nós vamos fazer o possível para gastar mais ou menos, né, esse tempo. Não vamos ficar aqui remoendo. Então esse momento de afirmação do tema não é momento para repregar. É um momento só para trazer à memória dos nossos ouvintes o que nós falamos, né? E como eu já disse numa outra aula, as pessoas têm uma tendência a dar muita atenção ao que nós estamos falando no início, por isso uma boa introdução ajuda as pessoas a se manterem atentas ao que nós vamos pregar, e também um outro momento de muita atenção, nós podemos dizer quase que 100% de atenção, é quando nós estamos concluindo o sermão. Então, quando nós pensamos na nossa conclusão, quando nós escrevemos a nossa conclusão, ela tem que ser bem pensada, bem elaborada, para que a gente possa, mais uma vez, ter a atenção das pessoas. Então, como eu disse, eu vou fazer essa conclusão usando as 3 fórmulas, né? Reafirmando o tema e aplicando também. Então, na aplicação, eu vou fazer algumas perguntas, eu vou fazer com que as pessoas comecem a pensar e desejar colocar esse assunto que eu estou trazendo, né, ter uma atitude, tomar uma ação, fazer alguma coisa em relação a isso. Eu coloquei apenas essa letra A aqui, mas você pode acrescentar mais alguma coisa, né? Isso aí é no momento que você está preparando, você vai sendo inspirado. Como isso aqui é apenas um momento didático, né? A gente está sendo mais sucinto. E um terceiro elemento seria o apelo. No apelo nós teríamos então aqui também, coloquei apenas uma letra A, uma subdivisão para ele, né? Mas nós teríamos na conclusão aqui, olha, três divisões, olha, A1, né, que seria reafirmando o tema, mas nós não vamos escrever isso aqui, reafirmando o tema. A gente não escreve isso. Depois eu vou mostrar para vocês lá na conclusão do sermão, quando a gente estiver reorganizando todo esse material, a gente não escreve reafirmando o tema, aplicação, né, apelo. A gente evita essas palavras. Mas se você quiser usar, em alguns casos eu uso. Eu também, em alguns momentos, né, não tem problemas. As pessoas não vão ver isso, você não vai falar isso. Na realidade, você não vai falar que está reafirmando o tema. Você simplesmente vai usar expressões como essa, como vimos, né? Ok? Então, o apelo é aquele momento em que nós vamos também tentar chamar a atenção das pessoas para a pessoa de Jesus, para que elas possam aceitar Jesus, para que elas possam
ter um encontro com Jesus. E é lógico que esse apelo tem que estar, ele precisa de estar em simetria com o seu tema. Se você está falando de perdão, então quando você vai chamar as pessoas a Jesus, você tem que estar usando o mesmo argumento do seu sermão. Então, no caso aqui, Jesus chama todos para vestir seus braços e receber o perdão dos seus pecados. Você que até o dia de hoje não conhecia o sentido real do perdão, se entregue a Cristo e vive uma vida de paz. Você vê que está contextualizado. Né? Não dá para fazer uma chamada para aceitar Jesus no final do sermão, usando outros argumentos que não tenham nada a ver com o sermão que você pregou. Então, deixa Cristo entrar em sua vida e certamente você conseguirá perdoar aqueles que têm te ofendido. Né? E também poderia acrescentar e receber também o perdão quando necessário. Certo? Então eu tenho já escrevi a introdução, a conclusão, já fiz a frase, a sentença de transição. Eu vou então agora dar um nome ao meu sermão. O título nada mais é que um nome. Então eu começo, diante de tudo que eu escrevi, eu começo a escrever aqui algumas sugestões, né? Eu vou analisar aqui. No meu caso aqui eu pensei em três possibilidades de título. Pensei em usar o preço do perdão, pensei em usar alto preço e pensei em usar também buscando o perdão. Todos esses três aqui são sugestões. Eu posso escolher um dos três, ou eu poderia continuar pensando um pouco mais e tentar elaborar mais alguns títulos que estaria também dentro do nosso contexto. Tá bem? Muito bem. Vamos então agora fazer a finalização. Vamos pegar todo esse material que nós já trabalhamos, tudo que nós já escrevemos, tudo que nós já separamos, e nós vamos agora formar o nosso esboço final. Então nós sempre começamos, é lógico, já na introdução, eu considero isso tudo que nós vamos colocar aqui como introdução. Então, o título que eu escolhi aqui, alto preço. Mas como, olha, tem um detalhe interessante que eu já estava me esquecendo. Eu vou alterar esse título agora, enquanto eu passo essa aula para vocês, tá? Por quê? É recomendável que a gente tenha a palavra-chave em todo o nosso esboço. E a palavra-chave para para esse esboço é perdão. Então o ideal seria aqui, né, alto preço, o título ideal aqui seria o alto preço do perdão. Alto preço do perdão. Então eu vou incluir aqui a palavra perdão no meu título. Tá bem? Ele não vai aparecer aqui agora, porque eu estou já gravando essa finalização. O tema é perdão, então nós teríamos, olha, a palavra-chave tanto no título quanto no tema. Certo? O nosso texto bíblico escolhido foi Filemon, o capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. E para a introdução, então, como nós já mostramos lá atrás, nós já construímos, né? Ela vai ser, então, um contexto histórico, contendo 3 subdivisões e mais uma porção de texto que vai nos levar para a sequência do nosso sermão. A sentença de interrogação, que é a pergunta que nós fazemos para o nosso tema, o perdão tem preço. A sentença de transição, logo em seguida, para responder a essa pergunta, qual pergunta? A pergunta da sentença de introdução, de interrogação. Para responder a essa pergunta, precisamos entender primeiro o que é o perdão. Quer dizer, isso aí nos leva
para a primeira divisão. Então nós não entramos na primeira divisão dizendo, meu primeiro ponto é, você vê que, voltando aqui, ó, para responder essa pergunta, precisamos entender primeiro o que é o perdão. Então, agora sim, o que é o perdão? Eu já fiz a pergunta, né? Já deixei a sentença de transição trazendo para esse primeiro ponto. E aí nós vamos responder. Eu vou ter o que é o perdão e minha primeira subdivisão. E vou trazer, então, as subdivisões para argumentar, para confirmar o que eu quero, ou demonstrar, ou responder o que eu preciso para a Assembleia. Então, vou ter aqui três subdivisões, sendo duas delas, nós vamos explicar o que é o perdão. Para isso nós usamos do dicionário para nos ajudar, né? O dicionário Wikipédia, que é um dicionário online. A terceira subdivisão nós estamos usando para trazer uma aplicação. Enquanto nós pregamos, nós precisamos de aplicar, fazer com que as pessoas sintam desejo de fazer alguma coisa, né? De tomar uma posição diante do que estão ouvindo. E eu pensei, né, tem uma ilustração muito bacana sobre o cheque escondido. Alguns de vocês podem até conhecer, que é a ilustração que fala de um rapaz que estudava e estava indo muito mal nos estudos, na faculdade. E o pai, querendo dar um incentivo para ele, diz para ele, olha meu filho, se você conseguir boas notas e for aprovado e tal, eu vou te dar um carro de presente. E o jovem, então, bastante motivado, né, agora por ganhar um carro, era tudo que ele queria, ele resolve então tirar boas notas e passa com louvor na faculdade, se forma, né, com louvor. E no dia da formatura, na hora, o pai vem então com uma caixa para dar de presente para esse jovem, e ele pensa, deve ser a chave do carro, né, que meu pai me prometeu. Mas quando ele abre essa caixa, em vez de ele encontrar as chaves do carro, ele encontra uma Bíblia. Encontra a Bíblia. E ele ficou muito decepcionado ao encontrar essa Bíblia. E o que ele faz? Ele sai dali chateado da presença do pai dele, não quis conversar com o pai dele, né, achou aquilo uma afronta. E deixou o presente lá na casa dos pais, foi embora, resolveu enfiar a cara, trabalhar muito, até comprar o carro, até, né, se tornar bem sucedido. E passa os anos, o pai tentou de todas as formas conversar com o filho nunca dava atenção, até que o pai, chateado com tudo isso, adoece e morre. E no enterro, o filho ali do lado do pai, a mãe resolve então entregar para ele aquela caixa de presente que o pai tinha dado e ele tinha deixado lá na casa dos pais. Ele pega então essa caixa, que ele sabia que tinha a Bíblia, ele pega a Bíblia e resolve abrir. E quando ele abre ali a Bíblia, logo na capa tem uma dedicatória do pai e um cheque estava ali. E ele fala, olha meu filho, né, parabéns pelo seu sucesso, você mereceu o presente e aqui está o cheque para que você possa comprar o carro que você quiser. Você mesmo vai escolher o carro que você deseja, né? Mas te deixo também essa Bíblia, que é o maior dos presentes, para que você possa estudar, conhecer e ver que o maior sucesso, né, é conhecer ao Senhor, é estar na presença de Deus, é viver uma vida reta, uma vida honesta. E ali, diante daquilo, o filho, né, se põe a chorar, porque na realidade o pai tinha preparado o presente para ele e na realidade ele precipitadamente não quis, né, aceitar ali, naquele dia. Então veja que ele passou a vida inteira dele,
longe do pai, com remorso do pai, né, e achando que o pai tinha feito alguma coisa para ele, né, com raiva, né, ele estava com ressentimento, estava com raiva do pai, até sem motivo, mas para ele, aparentemente, né, o pai tinha feito uma desfeita para ele. Então, eu preparei inicialmente essa ilustração, seria, né, uma ilustração bacana, que eu poderia usar ou não. Tá? Ou usava aqui, eu posso usá-la no final, ou poderia procurar uma outra ilustração. É sempre bom a gente ter uma ilustração para os nossos sermões. E então aqui nós temos que fechar o argumento, né? Então eu coloquei aqui, concluindo o raciocínio da primeira divisão. Pelo que vimos, o perdão é fazer cessar o sentimento de raiva. Então eu estou agora fazendo um resumo do que eu passei para as pessoas. Pelo que vimos, o perdão é fazer o sentimento, é fazer cessar o sentimento de raiva e ira e anular a dívida do devedor, esquecendo-a para sempre. Foi assim que Jesus fez pelos nossos pecados, pela nossa dívida. Vamos dar um peso bíblico para tudo isso? Então, Isaías 53:6. Nosso sermão tem que ser bíblico. Nós precisamos estar sempre colocando a Bíblia nele. E, principalmente, né, nós temos que usar também textos bíblicos que está em coerência com o que nós estamos falando. E agora, então, nós precisamos de uma sentença de transição para ir para o nosso segundo tópico, para a nossa segunda divisão. Veja, eu tive uma sentença lá atrás que eu usei. Em alguns casos, pessoal, dá para usar a mesma sentença de transição para todos os outros tópicos. Em outras ocasiões, não, como é o caso desse sermão aqui. Eu fiz uma frase de transição para sair da introdução para o primeiro ponto, mas agora eu vou fazer uma frase um pouquinho diferente para ir para o segundo ponto. Tá? Então, a gente pode dizer assim, né? Eu disse assim, agora que já sabemos o que é o perdão, a nossa próxima pergunta é, veja só, quer dizer que ela já me remete para o segundo ponto. E veja que eu já deixo de propósito o segundo ponto já escrito com a pergunta, porque eu estou fazendo a transição e eu já caio direto nela. Agora que já sabemos o que é o perdão, nossa próxima pergunta é, o perdão tem preço? Né? Já estou então no meu segundo ponto. E começo a trazer então o desenvolvimento. Sim, Jesus pagou a nossa dívida do pecado. Aí, cabe a você agora, né, se você vai escrever esses versículos, deixar eles escritos para você, para facilitar a sua entrega, ou se você vai fazer a leitura junto com a Assembleia. Se for, você pode deixar dessa maneira que eu deixei aqui. Olha, sim, Jesus pagou a nossa dívida pelo pecado. O que você vai fazer é pedir o pessoal para abrir a Bíblia e vocês vão ler juntos ali enquanto entrega o sermão. E eu coloquei então para essa subdivisão uma coisa interessante, né? Que eu tenho a divisão, segunda divisão, o perdão tem preço, trouxe para ela uma subdivisão, que é essa divisão A, e vou redividir essa subdivisão. Então, voltando aqui, eu tenho então quatro pequenas divisões aqui, né, subitens aqui para essa subdivisão, certo? E tenho vários versículos aqui também. Numa entrega eu não precisaria ler todos, eu posso eleger aqui um ou dois para ler com a minha assembleia. Se eu tiver mais tempo, quanto mais tempo eu tiver para pregar, mais eu posso usar esses argumentos bíblicos. Quanto menos tempo, menos versículos eu vou usar. E dentro dessa ideia, né, do perdão tem preço, eu disse que sim, Jesus pagou a nossa dívida pelo pecado, buscando agora, dentro do tema que nós lemos lá da carta,
Então eu vou dizer também, olha, Paulo se propõe a pagar a dívida de Onésimo. Paulo se propõe a pagar a dívida de Onésimo. Vamos usar então a própria Bíblia, a própria carta para mostrar isso. Então eu dividi aqui também, quase que formando uma frase. Paulo não sabia exatamente como estava o sentimento de Filemão em relação a Onésimo. Bem podia ser que Filemão estivesse com muita raiva de seu escravo Fujão. Paulo não sabia se Filemão estava pronto a perdoar Onésimo. Se propõe a pagar a dívida de Onésimo. Quer dizer, Paulo se propõe a pagar. Da mesma forma que Jesus se propôs a pagar, né? Jesus pagou a nossa dívida do pecado, Paulo também se propõe a pagar a dívida de Onésimo. E, letra C, nós vamos perguntar, e a quem é pago o preço do perdão? O preço do perdão é sempre pago ao ofendido, né? Ao credor, aquela pessoa que realmente está na posição, né, de ofendido e de credor e precisa receber. Então, a quem foi pago? Foi pago a Deus, né? O preço do perdão Jesus pagou esse preço para quem? Pagou para o ofendido. Quem é que foi ofendido aí na questão do pecado, né? Adão ofendeu a quem? Adão ofendeu a Deus quando pecou. Então o preço do perdão pago por Jesus foi pago a Deus. E nós temos aí alguns versículos que nós podemos ler com a nossa congregação, com a nossa igreja. E aqui trazendo dentro do contexto da carta, né, seria pago a Filemão. Seria pago a Filemão. E aqui nós então mostramos para a Assembleia que Paulo representa a Cristo. Né? Paulo está aqui figurando a Cristo e Filemão tipificando a Deus. Então Paulo, quando se propõe a pagar a dívida de Filemão, ele está se colocando como intercessor, da mesma forma que Jesus foi o nosso intercessor junto a Deus, o nosso advogado, ele é o nosso advogado. Paulo também se coloca da mesma forma. Então, pessoal, você vai vendo que é muito tranquilo de desenvolver, né, o sermão. E aí nós então, agora, veja só, esse sermão vai ter apenas esses 2 pontos, porque ele tem muito subitem, ele tem muitas divisões e vários subitens. Então, é um sermão que a gente precisa de um tempo legal para pregar, né? Então, se eu colocar mais uma divisão, ele vai ficar muito grande, muito extenso. Então, o que nós vamos fazer é trabalhar com 2 pontos, 2 subdivisões, e nós vamos, então, para a conclusão. Tá? Claro que antes de concluir, nós precisamos de concluir o raciocínio da segunda divisão. E nós vamos fazer isso de uma forma que a gente faça uma aplicação. Toda divisão é bom você fazer uma aplicação. Então, a gente pode começar dizendo, como vimos, o perdão tem um preço a ser pago e sempre é preço de humilhação. Jesus se humilhou em nosso lugar e Paulo estava se humilhando em lugar de Onésimo. Os textos bíblicos deixam claro que se eu não perdoar quem me ofende, não posso receber perdão. Então, o primeiro preço que alguém paga é perdoar. Você precisa de perdoar, senão você não é perdoado, né? Então, existe uma condição, existe uma condicional. Deus tem perdoado nossas ofensas. E você tem perdoado a quem tem te ofendido? Então nós estamos aplicando, nós estamos trabalhando a questão do perdão, né, mostrando a necessidade de tanto se pagar um preço de humilhação, como também estar com o coração aberto e pronto a perdoar. E aí nós vamos fazer a sentença de transição. Porque nós estamos saindo da segunda divisão e indo para a conclusão. Você já observou que alguns pastores usam muito essa expressão, concluindo, terminando, né, encerrando. Tá? Eu vou usar a expressão para a sentença de transição aqui, concluindo. Eu não preciso escrever essa palavra conclusão. Ela só está aqui para facilitar, né, a nossa aula que eu estou falando. E vou deixar escrito aqui também, reafirmando o tema, tal, conforme eu disse para vocês, né, eu expus um pouquinho atrás, mas não precisamos escrever tudo isso, basta a gente colocar, né, os pontos
os pontos, aqui eu tiraria esse reafirmando o tema e colocaria números, 1, como vimos, o perdão, B, 2, e assim por diante. Então nós vamos fazer a conclusão usando as três fórmulas, né, de fazer uma conclusão, reafirmando o tema, fazendo a aplicação, fazendo o apelo. Tá? E aí, nós temos assim o nosso esboço todo, né, preparado, todo elaborado. Esse tipo de esboço é o que eu mais gosto de preparar. Ele tem bastante, você percebeu, ele traz bastante... Ele tem bastante coisa escrita, né? Bastante frases de start, que a gente dá uma olhada assim rápido e, né, o pensamento já consegue fluir. Né? Mas se você quiser enxugar, tem pessoas que não, eu não quero colocar tudo isso. Você pode colocar só as subdivisões, por exemplo, se você não gosta de escrever muito. Você pode escrever o perdão tem preço, aí você coloca só A, B e C e elimina essas outras aqui e vai para o público para pregar. Isso aí cada um tem um gosto, um jeito, né? Então você pode escrever mais ou você pode escrever menos. O ideal é que o esboço não tenha muita coisa. Não adianta você fazer um esboço de 3, 4 folhas, escrever um monte de coisa. Não. Por quê? Porque lá na hora você também vai estar na dependência do Espírito Santo. Tá? Você coloca aqui umas linhas de pensamento, mas chegando na hora de entregar, baseado no que você tem, o Espírito vai também trazendo, né, mais carne, vai trazendo mais nervo, vai trazendo, né, como no episódio dos ossos secos. Né? Ele vai dar vida, né? Ele vai dar vida a esse esboço. Ele vai dar vida ao que você tem. Tá certo, pessoal? Então essa assim nós concluímos essa aula sobre esboçando um sermão. Esse é o modelo de um sermão temático. Lembrando a todos que sermão temático é aquele cujas divisões derivam do tema. Então, se você observar, todas as minhas divisões desse sermão nasceram do tema. Né? O tema é perdão. As duas divisões foram o que é o perdão e o perdão tem preço. Foi as minhas duas divisões. Todas as duas nasceu do tema. Por isso, sermão temático. Temático quando as divisões nascem do tema. O nosso tema, ele nasceu da carta de Filemon, quando estudava a carta de Filemon. Então, você pode ter um tema nascido de um texto bíblico, mas você não precisa necessariamente trabalhar com aquele texto o tempo todo. Né? Você vai trabalhar as divisões partindo do tema, o que é diferente para o sermão textual e para o sermão expositivo. E no caso do sermão textual, nós vamos tirar o tema do texto e vamos tirar as divisões também do texto. No caso do sermão expositivo, nós vamos tirar o tema do texto, vamos tirar as divisões do texto e vamos tirar também as subdivisões do texto. Então, no caso do sermão expositivo, fica tudo dentro do texto que nós estamos trabalhando. No caso do sermão textual, nós temos apenas o tema e as divisões sendo tiradas do texto. As subdivisões já podem ser tiradas de outras partes da Bíblia ou de outras fontes, sem problema nenhum. Tá bem, pessoal? Então, aí está a nossa aula. Se você gostou, deixa o seu comentário, por favor. Isso é importante para nós, para a gente saber como o nosso ensinamento está chegando. Né? Você deixando o seu comentário nos ajuda a melhorar a nossa aula. Tá? Então, nos ajude aí com isso.
Eu preciso que você se manifeste de alguma forma. Se ficou alguma dúvida com relação a tudo que foi ensinado sobre esse esboço de sermão temático, sobre se você tem alguma dúvida com relação a como preparar um sermão temático, você deixa a sua dúvida escrita, poste a sua dúvida, eu estarei respondendo a essa sua dúvida. Tá bem? Então, muito obrigado. Deus te abençoe.